Poucas pessoas na história redefiniram o pensamento político como um todo. Personagens históricos como Júlio César, Napoleão, Dom Pedro II e, é claro, pessoa que iremos falar hoje. O carismático presidente cowboy dos Estados Unidos na década de 80, Ronald Wilson Reagan. Por muitos considerado um herói americano e por outros considerado o arauto de todos os males modernos. Ronald Reagan nasceu em 6 de fevereiro de 1911 no estado de Illinois, crescendo em uma família pobre e se formando em economia e sociologia pela faculdade Eureka. Enfrentando o desemprego da Grande Depressão, o jovem Ronald se muda para o estado da Califórnia, onde começou a trabalhar como um locutor esportivo. Já no ano de 1937, Reagan inicia uma carreira de filmes, onde ele interpretaria diversos papéis como um galã de Hollywood. Well, Jack Curtiz in person. That's the trouble with you actors, Ronnie. No appreciation for what we directors do to make you look good. O Japão ataca Pearl Harbor e os Estados Unidos entram na Segunda Grande Guerra. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Convocando então o ator Ronald Reagan para o serviço militar. Por conta de sua miopia, Reagan não pôde ser levado ao combate na Europa e foi designado para a unidade de filmes do Exército, onde trabalhou produzindo filmes e documentários para recrutar os jovens da nação. But Captain, what happens when you're attacked if you're flying in combat formation? That's easy. In the first place, you'll see him long before he gets within firing range. Com o fim da guerra em 1945, Ronald retorna aos trabalhos em Hollywood, que o levou a presidir a Screen Actors Guild, que seria como um sindicato dos atores nos Estados Unidos. Em 1949, Ronald viria se casar com sua esposa Nancy Reagan, após ter passado pelo seu primeiro casamento que terminou em divórcio. Reagan defendeu a liberdade de expressão de membros comunistas do sindicato diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas. E vale ressaltar que nesta época Ronald era afiliado ao Partido Democrata e se declarava como um admirador do New Deal do presidente Franklin Roosevelt. Isto só mudou durante a década de 60, quando ele se filiou ao Partido Republicano após romper laços com a política econômica do Partido Democrata. Em 1966, foi eleito então pelo Partido Republicano governador da Califórnia, sendo reeleito em 1970. E por ser um republicano que não estava envolvido com o escândalo do Watergate, Reagan se tornou um nome extremamente popular no partido e disputou as prévias presidenciais de 1976 contra o então presidente Gerald Ford. Após a derrota para Ford, Reagan defendeu um tom de união no partido. A indicação presidencial viria em 1980 e, junto com o Bush pai, derrotaram o presidente Jimmy Carter e chegaram à Casa Branca. Logo em seu primeiro ano de governo, John Hinckley, um homem que era obcecado pela atriz Judy Foster, em uma tentativa de chamar a atenção da atriz, Hinckley tentou recriar a icônica cena de Taxi Driver, onde no filme, Robert De Niro tenta matar o candidato a presidente dos Estados Unidos. John Hinckley atirou 6 vezes contra Ronald Reagan. Por sorte, Reagan apenas saiu levemente ferido. Em 1984, Reagan se tornou o presidente mais votado da história pelo colégio eleitoral, com 525 delegados, contra apenas 13 do democrata Walter Mondale. Nos anos 90, Ronald foi diagnosticado com Alzheimer, doença esta que o levou a óbito em 2004. Ronald Reagan morreu sem lembrar que um dia já havia sido o homem mais poderoso do mundo. Wonder where he's working. Welcome to McDonald's. May I help you? Do you think wealth corrupts? Certainly can corrupt. Durante a administração Reagan, a economia americana passou por uma recuperação significativa após uma recessão no final do governo de Jimmy Carter. Reagan adotou a política conhecida como Reaganomics, que consistia em redução de impostos, desregulamentação, liberalização do comércio e restrição do gasto governamental. 9 most terrifying words in the English language are, I'm from the government and I'm here to help. Reagan foi muito criticado pela oposição democrata na época, pois com o Reaganomics, muitos programas sociais foram cortados para reduzir o déficit orçamentário. Quando Reagan assumiu a presidência em 81, a dívida pública era de cerca de $1 trilhão. Ao final do seu mandato em 89, a
a dívida havia aumentado para mais de 2,8 trilhões de dólares. Os defensores do Reaganomics alegam que, graças a ele, os Estados Unidos viveu uma fase de bonança e recuperação econômica na década de 80. Como política externa, Reagan adotou o que foi conhecido por diplomacia da força. Com a visão de que os fins justificavam os meios, o presidente enfrentou a União Soviética com mão de ferro no final da Guerra Fria, começando também o programa Star Wars, cuja ideia era criar um sistema em satélites que destruiriam qualquer ataque nuclear vindo da União Soviética, o que forçou os soviéticos a gastarem muito desse orçamento em uma corrida armamentista, que ajudou a quebrar os cofres do urso soviético. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Durante o governo de Ronald Reagan, os Estados Unidos envolveram-se em uma operação secreta na Nicarágua. Esta operação envolveu o fornecimento de armas e apoio financeiro aos Contras, uma coalizão de grupos rebeldes que lutavam contra o governo comunista da Nicarágua. O objetivo dos Estados Unidos era enfraquecer o governo sandinista, era visto como uma ameaça à segurança nacional americana, por causa de suas alianças com Cuba e com a União Soviética. No entanto, o Congresso dos Estados Unidos havia proibido explicitamente o apoio financeiro ou militar aos Contras, o que levou Reagan a buscar maneiras de contornar essa proibição. Para contornar a proibição, o governo Reagan e o Conselho de Segurança Nacional criaram um esquema complexo de vendas ilegais de armas para o Irã, em troca de dinheiro, que foi usado para financiar os Contras. Quando o escândalo veio à tona, o tenente-coronel da Marinha dos Estados Unidos, Oliver North, assumiu toda a culpa e livrou o presidente, e por falta de provas, o coronel foi absolvido. Durante o governo de Ronald Reagan, os Estados Unidos deram apoio aos Mujahideen, um grupo de combatentes islâmicos que lutavam contra a invasão soviética no Afeganistão na década de 80. Os Mujahideen receberam armas, financiamento e treinamento da CIA e do governo americano para combater as forças soviéticas, em uma política que ficou conhecida como a doutrina Reagan. Os Estados Unidos viam a luta dos Mujahideen como uma oportunidade de enfraquecer o poder soviético e de impedir a expansão do comunismo na região. A ajuda aos Mujahideen foi considerada um sucesso, já que eles conseguiram expulsar as forças soviéticas do Afeganistão em 89. Mais tarde, esses grupos treinados pela CIA e financiados diretamente pelo dinheiro americano fundariam o Talibã, que levaria aos ataques do 11 de setembro. O simbolismo e a liderança de Reagan foram aspectos importantes desse legado como presidente dos Estados Unidos. Ele é lembrado por muitos como um líder forte e carismático, capaz de inspirar e unir o país em torno de sua visão. Uma das características mais marcantes de Reagan foi sua habilidade de usar símbolos para comunicar ideias e valores. Ele era um mestre na arte de contar histórias e usava essas histórias para ilustrar pontos importantes de sua política. Também era famoso por usar piadas para exemplificar o que queria dizer. Story was an American and a Russian arguing about their two countries, and the American said, look, in my country I can walk into the Oval Office, I can pound the president's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. The American said, you can? He says, yes. I can go into the Kremlin to the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country. Reagan trouxe de volta o orgulho de ser americano ao coração dos cidadãos. Mesmo defendendo a família tradicional americana, Ronald se divorciou de sua primeira esposa Jane Wyman, com quem já tinha 2 filhos. A razão do divórcio oficialmente é desconhecida, mas biógrafos apontam que a carreira como ator e problemas de infertilidade por parte de Jane foram seus principais motivos. Casou após isso com a mulher que ficou com ele até o fim de seus dias, a popular e carismática Nancy Reagan. Nancy, que como primeira-dama endossou o slogan Just Say No. Reagan também sempre condenou o racismo e apoiou políticas para promover a igualdade racial. Durante sua presidência, definiu o dia de Martin Luther King. Controvérsias aparecem quando ele se referiu a delegados africanos da ONU como macacos. Como um defensor do estilo de vida norte-americano, Reagan sempre defendeu o porte de armas de fogo, mas isso se mostrou pura demagogia, já que em 1986, durante seu segundo mandato, Reagan apoiou a Lei de Controle de Arma de Fogo, que proibiu a venda de armas automáticas e impôs novas restrições à posse de armas. Durante o governo de Ronald Reagan, houve um aumento significativo na chamada Guerra às Drogas, que foi caracterizada por uma série de políticas e programas para combater o uso e tráfico de drogas nos Estados Unidos da América. Entre as principais iniciativas desse período, podemos destacar a aprovação de leis mais rigorosas para o combate ao tráfico de drogas, o aumento do orçamento federal para a aplicação dessas leis e a expansão do papel das forças militares no combate às drogas, principalmente em países estrangeiros. Críticas como o aumento da violência e corrupção em países da América Central e violação dos direitos humanos eram bem comuns. Também havia polêmica
já que muitos acusavam que a política de guerra às drogas discriminava minorias étnicas, particularmente os afro-americanos, resultando em prisões e penas bem mais severas para esses grupos. Sem dúvidas, Ronald Reagan foi um dos maiores líderes políticos da história. Com os pontos detalhados nesse vídeo, você poderá chegar à conclusão se Reagan foi bom ou mal como presidente. Eu peço que comente o que você pensa sobre Ronald Reagan, compartilhe para seus amigos, clique no gostei e se inscreva no canal.